Olá, tudo bom, meus queridos? Estamos aqui para a terceira videoaula da sequência de modalidade de transporte 2 e hoje nós iremos falar de transporte do modal aquaviário, né? Então, na sequência, nós falamos na primeira aula de rodoviário, depois falamos de ferroviário e agora falaremos da aula de transporte aquaviário. Então, vou compartilhar a tela para que a gente possa dar sequência ao estudo. Só um minuto. Pronto, já estou aqui no canto. Perfeito. Eu acabei de ajustar tudo aqui. Então, vamos seguir aqui com o nosso início. Transporte hidroviário ou aquaviário. Então, qual é a finalidade desse tipo de transporte? Então, consiste no transporte de mercadorias e de passageiros por barcos, navios ou balsas em vias aquáticas tais como oceanos, mares, lagos, rios ou canais. Então, qualquer via aquática, podendo ser um oceano, mares, lagos, rios ou canais, o transporte aquaviário ele vai englobar tanto o transporte marítimo, utilizando como via de comunicação os mares abertos, como o transporte hidroviário, o fluvial, usando os lagos e rios. Tá? Então, se você ouve falar transporte hidroviário, a gente sabe que a gente está falando apenas limitando a rios, lagos, tá? Canais, tá? E não em relação a mares e oceanos, beleza? Então, seguindo aqui. O transporte hidroviário ou aquaviário se divide em marítimo. O marítimo é responsável principalmente pela exportação e importação como principais atividades. Já o fluvial é aquele que é mais responsável em fazer o transporte do mercado interno. Até porque os rios, geralmente, eles estão dentro do território dos países. Então, é diferente do transporte marítimo, que vai englobar mais os mares, e quando a gente vai navegando em direção ao oceano, tudo indica que a operação ela é mais ligada à exportação e importação, aquela questão de comerciação internacional. Tá? As hidrovias no Brasil apresentam um custo menor do que os demais modais. Então, isso é bem claro, as hidrovias, elas custam muito menos a questão de manutenção em relação a ferrovias e rodovias, como a gente já viu. Porém, a construção delas geraria impactos nos rios de Planalto. Então, se você for olhar o alto investimento que o Brasil teria que fazer em infraestrutura para melhorar a circulação de navios e nas hidrovias, tá? Isso teria aí um grande impacto econômico, que são mais comuns nas áreas economicamente mais ativas do país. Então, hoje, seria muito bom se, por exemplo, tivessem hidrovias que ligassem a região pantaneira, por exemplo, que é uma das regiões que mais produz alimentos no Brasil, e essa mercadoria geralmente ela segue via rodovia para os portos, né? Então, se tivesse como investir nessa infraestrutura lá a longo prazo, seria muito benéfico. Porém, a construção gera um impacto muito alto nos rios de Planalto, aqueles relevos mais desnivelados, terrenos mais desnivelados. Então, isso é mais comum nessa área mais economicamente ativa do país, muitas regiões montanhosas que limitam essas cidades, então isso daria um extremo trabalho em abrir esses canais, beleza? Transporte aquaviário marítimo. No Brasil, é o mais utilizado no comércio internacional. Então, quando a gente fala de comércio internacional, praticamente 90% é carga aquaviária e basicamente os 10% se divide entre rodoviária, se a gente fala de fronteira Mercosul, basicamente, e aéreo para poder levar mercadoria para outros países. Ok?
Também tem um pouco de dutoviário, por exemplo, a gente vai falar na aula de dutoviário, o principal gasoduto do Brasil, né, que liga Bolívia e Brasil, ok? Transporte de cabotagem também é muito utilizado no aquaviário, utilizado nos transportes de granéis, petróleo, sal, produtos químicos, carretas rodoviárias com cargas roll-on e roll-off, ok? No Brasil existem 30 portos marítimos e 10 portos interiores. Basicamente, todos são operados pela iniciativa privada. Então, aí um dado interessante. Hoje, em toda a costa litorânea brasileira, nós temos 30 portos marítimos e 10 portos aproximadamente interiores, na região de hidrovias, tá? Principalmente na área amazônica, né? Então, basicamente, todos sendo operados pela iniciativa privada, a maioria deles. Transporte marítimo de carga no Brasil. Então, algumas características. O transporte de carga ele possui grande capacidade, transporte marítimo. Então, um navio, por exemplo, ele carrega incomensuravelmente uma quantidade que levaria teria que ter muitos caminhões para poder transportar essa carga. Pode transportar cargas de grandes tamanhos, então não tem limite de tamanho de cargas, né? Baixo custo de transporte para grandes distâncias, por isso que tudo que basicamente traz da China vem com um valor muito abaixo devido ao custo de frete de transporte, né? Que sai bem barato. Transporta diversos tipos de cargas, então, ou seja, o navio ele pode transportar dentro dos containers diversos tipos de produtos diferentes, tá? Sem ter o risco de contaminação nem coisa do tipo, ok? Flexibilidade superior ao transporte hidroviário. Então, se você for analisar o marítimo e comparar com o hidroviário ele é muito mais limitado do que o curso que esses navios podem tomar via mares e oceanos. Okay? Então, a flexibilidade se torna maior do que o hidroviário. Por outro lado, a característica de transporte lento. Não é à toa que é barato você trazer da China, mas, por exemplo, você pode comprar um produto e levar até quase 60 dias para receber o seu produto. Ok? Não só pela questão do trânsito, mas a questão aduaneira também, que demora muito para poder liberar a mercadoria. Necessidade de portos e alfândegas, então cria essa necessidade porque mistura muito tipo de mercadoria. A questão do picking desse tipo de carga dá muito trabalho, tá, para os órgãos responsáveis, então cria necessidade de portos e alfândega, até porque a maioria do produto ele é internacional, muitas vezes vai ter que ser fiscalizado para poder não ter, por exemplo, entrada de questões ilegais dentro do país, né? Como drogas e outros assuntos, armas, né? Cada país vai ter uma legislação para isso, precisa de portos e alfândegas para poder fiscalizar tudo isso, ok? Esse dado aqui muito interessante, comparação entre capacidade de carregamento. Então, prestem atenção, olha, para que Vamos lá, deixa eu construir o raciocínio aqui. Por exemplo, esse navio que vocês estão vendo aqui, um comboio capaz de carregar 6.000 toneladas, ou seja, 6.000 quilos. Ele sozinho, ele é capaz de conseguir transportar 6.000 toneladas através de 4 chatas e um empurrador. A chata seria cada compartimento desse aqui. Tá? Então, seria aí 1.500 toneladas por chata, praticamente, né? E o empurrador para poder fazer o reboque dessa carga. Então, seria necessário para esse navio cargueiro, apenas carregar essas 6.000 toneladas. Se eu fosse carregar essa mesma carga no modal ferroviário, eu ia precisar de 2,9 comboios Roper, o que equivaleria a praticamente 86 vagões, cada um com 70 toneladas de capacidade para eu conseguir carregar essas mesmas 6.000 toneladas. Então, olha quantos vagões eu precisaria para carregar a mesma quantidade em relação ao navio. E se eu fosse pegar o rodoviário, piora a situação.
Porque a maior carreta hoje, regulamentada, ela pode carregar 35 toneladas. E aí, vejamos o seguinte, ó, o peso máximo de carga é 35 toneladas. Para que eu consiga carregar 6.000 toneladas, se você pegar 6.000 dividido por 35, ele vai dar aproximadamente 172 carretas desse porte, tá? De 35 toneladas. Então, olha quanto caminhão na rua para poder carregar a mesma carga que um navio é capaz de transportar. Tá? Então, isso é um dado, a questão da quantidade. Agora, vamos comparar outra questão, que é o consumo de combustível que levaria. Tá? Então, o navio, para que ele seja capaz de transportar 1 tonelada a cada 1.000 quilômetros, então, ou seja, 1.000 quilos por 1.000 quilômetros, ele vai gastar aí, 4,1 litros. Ok? Então, a cada tonelada transportada por 1.000 quilos, 4,1 litros. Apenas um navio. Ok? O ferroviário, todo aquele comboio que a gente viu, esse rebocador do vagão, ele gastaria 5,7 litros, um pouquinho mais, mas também é um excelente consumo. Aí agora prestem atenção, e se fosse a carreta? Não são todas aquelas carretas, as 172. Cada carreta. Então, cada carreta, olhem isso, pasmem, cada carreta, para poder transportar cada tonelada por 1.000 quilômetros, ela vai gastar 15,4 litros. Praticamente o triplo do consumo, e isso para apenas uma carreta. Imagina as 172. Olha o quanto é mais caro, em termos globais, o transporte rodoviário. Só aí você consegue ter essa noção. Tá? Então, não tem como a gente dizer que o rodoviário não é o mais caro. Se for comparar com a capacidade que o ferroviário e o aquaviário têm. Então, você vê por esse gráfico aí, muito interessante e muito caro, como a gente pode ver. Falar de portos. Então, como que funciona a organização dessa questão, né? Porque a gente falou lá no rodoviário sobre a organização das estradas, no ferroviário a gente falou sobre a organização das ferrovias. E nos portos? Quem que é responsável? Se chama CEP, Secretaria Especial de Portos. Ela é responsável pela formulação de políticas e pela execução de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura de portos marítimos. Já os portos fluviais e lacustres são de competência do Ministério de Transportes. Então, olha que interessante. Todo transporte hidroviário que está vinculado ao transporte fluvial nos rios e lacustres de lagos, o responsável é o Ministério de Transportes. O Ministério de Transportes é o responsável por controlar essas hidrovias. Já a Secretaria Especial de Portos, ela é responsável pelo transporte marítimo, dentro do aquaviário. Esse já é praticamente todo privado, diferente do Ministério de Transportes, que é público. Ok? O Brasil possui um setor portuário que movimenta anualmente cerca de 700 milhões de toneladas das mais diversas mercadorias e responde sozinho por mais de 90% das exportações, como a gente falou. Os outros 10% seguem nos outros modais, que é bem menor. Hoje, basicamente, o Brasil ele importa e exporta muito via navio, né? Existem hoje 34 portos públicos marítimos sob a gestão da CEP. Então, essa Secretaria Especial de Portos, ela é responsável por 34. Destes 34, 18 deles são administrados diretamente pelas companhias docas. Todo mundo já deve ter falado dessa companhia docas. Ok? Se você nunca ouviu, certamente um dia ouvirá. Então, a companhia docas ela é responsável por administrar 18 desses 34. Ok? Então, essa empresa ela é privada. O que é a docas? São sociedades de economia mista que tem como acionista majoritário o governo federal. Então, é uma empresa de iniciativa privada, mas que tem como acionista majoritário o próprio governo federal. Ok? Então,
ela é uma empresa que era uma estatal que se tornou privatizada, ok? Então, falando da Companhia Docas, que é a mais conhecida, e é que geralmente os maiores portos são administrados pela essa companhia. Então, a gente vai citar aqui algumas. Tá? A Companhia Docas do Pará, chamada de CDP, ela é responsável pelos portos de Belém, Santarém e Vila do Conde. Companhia Docas do Ceará, CDC, Porto de Fortaleza. Companhia Docas do Rio Grande do Norte é a Codérnia. Ela é responsável pelo porto de Natal, Maceió e Terminal Salineiro de Areia Branca. Companhia Docas do Estado da Bahia, a Codeba, portos de Salvador, Ilhéus e Aratu, todos do Estado da Bahia. Companhia Docas do Espírito Santo, a famosa Codesa, portos de Vitória e Barra do Riacho. Companhia Docas do Rio de Janeiro, então até está em negrito porque os principais portos do nosso estado são administrados por essa privatizada, a Docas. Ela é a CDRJ, é responsável pelo Porto do Rio, de Niterói, de Angra dos Reis e de Itaguaí, os 4 principais portos do Rio de Janeiro. Existe também o de Macaé, mas o de Macaé não é pela Companhia Docas. Ok, pessoal? No caso, a CEP é responsável. Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, Porto de Santos, né, um dos mais conhecidos, aliás, o maior porto do Brasil, né, o Porto de Santos. Fluvial, então vamos falar do fluvial. E quem controla aí os fluviais? Né? A gente viu que o Ministério dos Transportes é o responsável. Ele tem uma utilização pequena no Brasil, é bastante competitivo, grande capacidade de transporte e baixo consumo de combustível e menos poluente, como a gente já viu isso, né? Se for comparar com rodoviário. Transporta produtos agrícolas, fertilizantes, minérios, derivados de petróleo e álcool. Na bacia amazônica é utilizado para mercadoria manufaturada. Então, toda mercadoria de produção mais local, praticamente ali na bacia amazônica, é transportada, né? Artesanato, por exemplo, comidas típicas, alimentos, são transportados via fluvial, as balsas, né? Embarcações utilizadas, balsas, chatas, navios, são as principais utilizadas no transporte fluvial e hidroviário. O frete geralmente é calculado na tonelada quilômetro, então se calcula sempre o peso em virtude da quilometragem que vai se entregar a mercadoria, ou na unidade, no caso de containers. Então, tem um preço fixo para o container fechado, eles cobram o frete dessa forma. Ok? Então, falando das administradoras do transporte hidroviário e fluvial, essas são 8. Ok? Todas são órgãos divididos pelo Ministério dos Transportes, como a gente já falou. Então, a gente tem a AIMOC, Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental. Então, o que é o lado ocidental? É o lado leste da bacia amazônica. E o lado oeste? O oeste seria o oriental. Então, a AIMOC e a AIMOR, Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental. Então, ou seja, a bacia amazônica é tão grande que ela dividiu em 2, lado leste e oeste. Leste para ocidental e oeste para oriental. A INOR, Administração das Hidrovias do Nordeste. Então, o NOR é basicamente ali para as hidrovias que estão mais ao lado ali dos estados nordestinos, okay? Com exceção da Bahia, que a Bahia já é outra. A gente vai ver aqui. A IPAR, a Administração da Hidrovia do Paraguai. Então, se você for olhar, essa parte do Paraguai é ali, mais ou menos de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde fica a divisa com o Paraná. Tem o rio com o Paraguai, a Argentina tem o Rio do Paraná ali, né? Rio Paraguai. Só que o estado do Paraná também ele é bem grande, então ele tem a Irana. Faltou um I aqui, tá, pessoal? Não, é a Arana mesmo. Arana. Administração da Hidrovia do Paraná. Ok? Pulei aqui, gente, desculpa. A ITAR, Administração das Hidrovias do Tocantins e Araguaia. Ok? Então, a área ali de Tocantins e Rio Araguaia, basicamente, essa é a administradora. A HS-FRA,
essa é a administração da hidrovia do São Francisco ali da Bahia. Então, basicamente, ela administra aquele fluxo daquele rio. E a AGASul, mais para a questão do Rio Grande do Sul, seria a administração das hidrovias do Sul, ok? Mais Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, pessoal, essas são as administradoras do transporte hidroviário fluvial no Brasil. As hidrovias, gente, tornariam o preço do produto agrícola brasileiro mais competitivo no mercado internacional. Entretanto, considera-se que a sua implementação se torna dificultada pelo custo e pelos impactos ambientais decorrentes dos seus projetos. Então, se torna muito caro para poder você fazer com que muitos rios se tornem navegáveis, ok? Mas ele é algo muito competitivo no mercado brasileiro e que se deixaria até o preço do produto agrícola, né? Se hoje você acha que está pagando caro o arroz, o feijão, muito se diz por causa do rodoviário. Se a gente conseguisse usar o totalmente hidroviário para transportar o alimento, o preço do alimento seria muito mais barato, ok? Ainda sobre os produtos de gênero agrícola, o problema no esporte brasileiro relacionado com a sua ineficiência estrutural é um dos principais problemas que atinge as exportações brasileiras. Essa questão afeta principalmente os produtos agrícolas que necessitam mais de transporte hidroviário para o escoamento de suas produções para o mercado estrangeiro. Então, você vê que muitas vezes é muito caminhão na rua para poder transportar alimentos, para levar basicamente para os portos, é o que atrasa muito o trabalho. Então, se melhorasse essa questão hidroviária, com certeza, além do preço cair, iria melhorar muito a questão aí da exportação dos produtos. Ok? Principais vantagens do modal hidroviário e aquaviário. Ele é competitivo para produtos de muito baixo custo, então produto químico, industrial, ferro, cimento, petróleo, minerais e outros, porque você consegue transportar de uma vez só uma grande quantidade desse produto. Então se torna barato, custo unitário. Alta capacidade de carga é uma vantagem excelente, você pode transportar o máximo de carga possível. Por exemplo, eu teria que precisar de muitos caminhões, como a gente viu. Baixo custo de transporte e baixo custo de manutenção, no caso do transporte. Ok? Então, a manutenção que você faz de um navio, ela sai muito mais barata do que se você fosse fazer a manutenção de 172 carretas, como a gente viu. Ok? Principais desvantagens. Então, quais as desvantagens? A velocidade é reduzida da entrega, ele é muito pouco flexível, principalmente no hidroviário, influenciado por condições climáticas, então eu tenho que investir em boas embalagens de transporte, ok? E limitado a zonas com orla marítima ou rios navegáveis. Então, dependendo da embarcação, tem uma limitação, ok? E para fechar a nossa aula, melhorias possíveis desse modal. Então, quais seriam as melhorias que esse modal ainda poderia, né, ter para poder ter resultados melhores? Então, a associação a sistemas de armazenagem e transporte em terminal, então é importante, né? Porque se tivesse condições de ter galpões de armazenagem próximo aos terminais de portos, isso facilitaria o escoamento desse transporte. Melhor funcionamento, sempre que inserido em plataformas multimodais. Deixa eu explicar melhor esse primeiro tópico aqui, porque não veio na mente a explicar um exemplo, tá? Por exemplo, tem vezes que o navio ele chega no porto e ele fica ali dias esperando para descarregar, porque não tem onde botar mercadoria. Então, se no porto tivesse um local onde o navio chegasse e imediatamente descarregasse, essa mercadoria ficasse ali aguardando o escoamento através do rodoviário ou outros setores de transporte, isso agilizaria o fluxo. Tá? Então, poderia melhorar a questão do sistema de armazenagem nos terminais. Baixo custo de implantação quando se analisa uma via de leito natural, mas pode ser elevado se existir necessidade de construção de infraestrutura especial, como eclusas, barragens e canais. Isso para planaltos, né? Rios de planalto, aquelas regiões que têm elevação de terreno. Então, você teria que construir
Isso que não é nada barato. Por exemplo, se você não conhece, assiste um documentário sobre o Canal do Panamá, por exemplo, uma obra considerada uma das mais faraônicas do mundo. Então, pode ter certeza que ali foi um alto investimento de construção, porque se você for analisar por que construíram o Canal do Panamá, o Oceano Pacífico ele tem uma densidade, uma elevação maior do que o nível do mar do Atlântico. E aí o Panamá ele é curto, um país curtinho, é ligado pelo Atlântico e pelo Pacífico, né? Então, esses dois oceanos, eles têm uma diferença de nivelamento. Então, ao curso que esse navio ele passa pelo país do Panamá, se ele vem do Atlântico, ele por exemplo, ele vem, aí eleva, aí segue, eleva, até chegar no nível do Panamá. É isso que o Canal do Panamá faz. Então, assistam, para quem não conhece, é bem interessante. Então, isso é um alto custo. Então, algumas regiões, basicamente, teriam que construir essas reclusas, barragens, canais. Isso não é barato, essas infraestruturas. Ok? Então, essas seriam as possíveis melhorias. Então, pessoal, isso é só por hoje, tá? Teremos ainda a nossa quarta e última videoaula, que fechará a disciplina de modalidade de transportes 2. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e, pessoal, eu peço a ajuda de vocês. Se vocês têm gostado da minha videoaula, então também dá uma moral ao professor de vocês, curtam o meu vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Então, me ajuda a crescer também por aqui, pela internet. Eu também tenho alguns projetos futuros pessoais, então se você puder me ajudar, eu agradeço. Um grande abraço, fiquem com Deus todos vocês.